Amanhã contra a Católica e no sábado contra o Grêmio. Mais 2 jogos em casa. Ontem a gente brincou aqui, mas é uma brincadeira com um vasto fundo de verdade, de que o Cruzeiro é pai do Grêmio, e nós estamos falando de dados. E ontem eu ouvindo o CCD, inclusive você já trocou brincadeiras com ele, provocações, o CCD ontem, no sala de redação, ele já admitiu a derrota. Ele falou, gente, levando-se em conta que o Cruzeiro perde para o Grêmio, que o Grêmio perde para o Cruzeiro no sábado, os próximos jogos, em casa, então já vamos começar a projetar no jogo. Ou seja, é impressionante como até lá os caras já admitem isso. Deixa o Dan falar, o Dan tá balançando a cabeça. Eu acho que era importante. Eu acho que era importante. Desabafa, Dan. Isso partiu do sul. Da vida com você, cara. Eu não olho a localidade. Eu acho um absurdo qualquer pessoa que fala isso. O time do Cruzeiro hoje ainda precisa mostrar muito mais pra garantir uma vitória antes do jogo começar. Você não tá vendo o Grêmio? Não, o Grêmio tá mal, mas o Grêmio tem muitos jogadores de qualidade. É muito perigoso esse jogo. Da mesma forma que o Cruzeiro mostrou uma reação, essa equipe do Grêmio também tem a mesma possibilidade. É claro que a gente olhando o momento que o Cruzeiro vive, a gente tem uma expectativa, né, de que isso venha a acontecer mesmo. O Cruzeiro vença a Católica e emplaque mais uma vitória para cima do Grêmio. Mas o Grêmio é uma das equipes que eu sempre vou ter um respeito bem extra com ela por causa de tudo que ela já fez e pela história que ela tem, independente de jogadores que já passaram por ali, ainda tá o sempre Luiz eu Castro acho que é um time de respeito, Luiz Castro, e tem o Carlos Vinícius, né? Então, assim, tem um jogador que tá vivendo uma temporada, podemos dizer assim, pegando de quando ele chegou aqui em julho do ano passado, até agora, é um cara que cheira gol, né? Que fede gol, então a facilidade que ele tem é sempre um atleta que tem que estar com muita atenção pra cima dele. Ô, HG, eu vou falar ainda do jogo de amanhã, que passa... o Cruzeiro tem que viver os jogos, né? De cada vez, né? O Grêmio ainda vai estar depois. Mais de 35 mil ingressos vendidos. Até gravei um vídeo hoje falando a respeito desse jogo. E pensando, cara, essa coisa, não dormir bem é louco, né? Porque você vai abrindo vários universos assim. Você não dormiu bem? Não, dormi muito mal. Você comeu uma feijoada ontem à noite? Não, comi uma canjiquinha feita pela minha mãe. Eu comi uma feijoada ontem à noite. Muito especial. Duas coisas maravilhosas, tá? 9 da noite, a dona Lúcia fez ontem uma feijoada, colocou lá completa. 9 da noite. Comida que a gente come, feita de pessoas que a gente ama. A qualquer hora. Com amor, com sentimento, não faz mal. A gente pode comer a qualquer hora. E aí, mas eu dormi mal porque, enfim, são questões outras. Fiquei lembrando, cara, da estreia do Cruzeiro em casa. Olha só, pela Supercopa 92, por que eu fiz essa relação? Eu acho que é vontade minha de que o Cruzeiro faça uma campanha na Libertadores igual que o Cruzeiro fez na Supercopa em 92, né? Só pode ser isso. O Cruzeiro estreou naquela oportunidade lá nas oitavas, contra o Atlético Nacional, empatou lá na Colômbia 1-1, lá no Atanásio Girardot, e no Mineirão venceu por 8-0. Meu Deus. 5 gols do Renato Gaúcho, fez gol até caído e ganhou aquela Supercopa. Mas é muito importante, falando agora do jogo de amanhã, que o Cruzeiro, o Fagner até falou disso na zona mista, uma possível vitória do Cruzeiro amanhã coloca o Cruzeiro numa situação muito boa no grupo, não define, mas quem sabe até dentro da própria partida o Cruzeiro consiga já começar, digamos, a gestão de minuto de alguns atletas. Eu não espero um jogo fácil, apesar de você ter colocado a Católica como um saco de pancadas do grupo D, eu não enxergo dessa forma. Pois é. E qual que é? Então é porque não tem, você acha que não tem, então? Não, é que não tem. Tá. Mas é bem fraquinha a Católica. Não, eu não vejo dessa forma, mas respeito os amigos, né? Esperando ansiosamente o momento da frase célebre de que o Cruzeiro tem obrigação de vencer a Católica amanhã no Mineirão, mas é muito importante, mas é muito importante que o Cruzeiro vença amanhã não encaminha a classificação, amanhã deixa o Cruzeiro numa situação boa no grupo, uma vitória, e é isso. Vejamos como que o Arthur Jorge vai poder escalar, a depender das situações físicas. O Caio Jorge deve estar de fora mesmo. Vamos ver se o Fagner, Lucas Silva, jogadores mais experientes, indo para o terceiro jogo seguido, porque eu não penso que ele queira mudar
esses jogadores por conta do rendimento, principalmente o Fagner, né? 2 jogos, 2 assistências, jogou muito bem, além das assistências. O Lucas Silva não jogou tão bem contra a equipe do Red Bull Bragantino, mas fez uma partida ok, razoável, e muito também da questão física do Romero, mais o Matheus Henrique, que precisa se recuperar, acabam colocando o Lucas Silva mais em evidência nesse Cruzeiro, HG. Jogo muito importante, mais de 35 mil ingressos já vendidos. Acredito que seja um público que vai passar dos 40 mil aí, tem a venda no dia de hoje, a venda muito boa, por sinal. Sabe que por um instante eu pensei que ele poderia meter o Cauã de titular amanhã e guardar o Fagner para o jogo de sábado? Cara, é porque ele não tá a fim de guardar, né? E isso ele falou. Então, se o Fagner tiver condição, ele joga. vai. Ele vai. Se ele não for, é porque o Arthur Jorge viu que ele não tem condição de oferecer aquilo que ele tem exigido. E o Cruzeiro, os primeiros 65 minutos de jogo, o Cruzeiro tá muito intenso. Muito. Depois a gasolina vai lá embaixo, né? Ponteiro cola. É geral, e até não, é geral também, é geral. Mas, não acho, Thiago. Acho que não? Acho que é 100% a questão física. É física e tem lá em Guayaquil, juntou o físico com o adversário tentando se impor. Sim. Mesma coisa aqui do Red Bull Bragantino. Ficou até, eu também acho que assim, que lá como aqui, não se sofreu demais, por conta da organização e dedicação. Quando você, por pior que você esteja fisicamente, se a turma se reunir, estiver bem organizada, mesmo que seja um grande esforço de todo mundo, vai ser menos pior. Vai ser, óbvio, vai ser menos pior, bem menos então, pior. O Cruzeiro sofreu a questão da tensão ali do estádio e tal. Mas o Cruzeiro sofreu tão pouco na reta final, em termos de grandes oportunidades criadas pelo adversário, no Mineirão, como sofreu também Guayaquil, Thiago. Pouco. Aí eu acho que é um acúmulo disso. Fisicamente cai, com o adversário percebendo isso e vindo um pouco mais para cima. E é natural. Natural. Isso vai acontecer, pode anotar aí. Só não vai acontecer em um jogo que eventualmente o Cruzeiro consiga fazer o que fez contra o Vitória. Abrir 2, 3 gols de vantagem. Mas se tiver 1 gol de vantagem à frente, vai passar por isso. Com o Cruzeiro, hein? Que vive aquele astral elevado, estado de graça. Torcedor azul celeste está feliz da vida, porque agora são 2 vitórias consecutivas nesta temporada e o Cruzeiro tem a chance de engatar, é a terceira, hein? Na quarta-feira, pela Copa Libertadores da América, jogo às 7 da noite no Mineirão. Expectativa de público na casa de 55 mil torcedores, hein? É isso mesmo. O Cruzeiro esperando casa cheia para a estreia em casa na Copa Libertadores. E olha só, Sérgio, para esse jogo, o Arthur Jorge tem 2 dúvidas importantes. O Romero e o Caio Jorge, o KJ. O Romero já não joga desde o jogo contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro e o KJ ficou de fora do jogo de ontem. Foi até uma surpresa, né? Estava escalado por todos, enfim, mas acabou sentindo problemas musculares e ficou de fora da vitória contra o Bragantino. E ele vai aguardar até o último minuto por esses 2 jogadores para que possa então pensar no time que vai a campo na quarta-feira contra a Universidade Católica do Chile. Antes de trazer mais detalhes aqui sobre esse time do Cruzeiro, eu quero falar para você agora sobre os supermercados BH. Prepare-se para economizar de verdade no Meu BH. Com o aplicativo, você tem acesso a ofertas exclusivas, praticidade na palma da mão e descontos pensados para todo mundo. Tem opção para criança, jovem, adulto e você, dona de casa, hein, que cuida de cada detalhe do seu lar. E olha só essas ofertas imperdíveis, hein? Café Caboclo, R$19,98. Linguiça Perdigão, R$15,98. Bisteca suína, R$14,80 o quilo. E detergente em pó BH, hein? R$15,98. Tem muito mais para você te esperando. Ainda não tem um aplicativo? É só procurar na loja de aplicativos e baixar. Se cadastrar. Meu BH, mais vantagens, mais economia, mais praticidade para você. Ofertas válidas até 19 de abril nas lojas em Minas Gerais. Olha só, para você que está comigo aqui, pensando nessa formação de time, se não tiver o KJ, se não tiver o Romero, o que você faria, Hugo Sérgio, esse time do Cruzeiro, hein?
Meu amigo, vou passar essa pergunta aqui pro meu querido amigo Vini Andrade. Sem Cajota e sem Romero, vai ter que quebrar a cabeça aí o técnico Arthur Jorge, hein, Vini? Hugo, mas nessa situação... Peças fundamentais, né? Sim. São titulares inquestionáveis e quando estiverem à disposição não tem conversa. Acho que não tem competição pela titularidade com esses dois. Mas é repeteco. É repetir o mesmo time do Bragantino. O Lucas Romero, ele faz falta. O Lucas Silva não é o primeiro volante ideal. O Lucas Silva é mais um segundo homem do meio de campo do que o primeiro homem, mas se não der pro Lucas Romero, vai o Lucas Silva. O Gerson sendo mantido como segundo volante, fez uma baita partida, a melhor dele com a camisa do Cruzeiro, no jogo contra o Bragantino. E lá na frente, e aí muito mais por característica, se você perde o Caio Jorge, é melhor ter o Neiser Vídea Real, para não perder tanto ali a forma como o Cruzeiro gosta de jogar. Um atacante de velocidade, de explosão. O Chico da Costa, que seria uma opção, é um jogador totalmente diferente. Já é um jogador de referência, jogo aéreo, e pelo que o Arthur Jorge já indicou, a preferência dele é pelo Neiser, que perdeu muitos gols contra o Bragantino, mas fez um gol importante, e é um jogador que cria muitas oportunidades, e que também permite com que seus companheiros eles possam encontrá-lo durante o jogo, porque ele dá opção. É um jogador de velocidade, de arranque, com muita margem para evolução. O Cruzeiro tem mostrado evolução nos últimos jogos e se tem o problema de não estar conseguindo concretizar tanto em gols, tem perdido muitos gols, mas seria muito pior se não estivesse criando. Então, assim, tem um lado muito bom que o Cruzeiro voltou a criar grandes oportunidades. Precisa caprichar mais, precisa ser mais eficiente para tornar os jogos mais tranquilos. Minha amiga, meu amigo, hoje eu vou te dar uma dica de saúde e essa dica é bem simples. Arroz com feijão, esses dois alimentos se complementam e têm quantidades ideais de proteínas, carboidratos, vitaminas, fibras e minerais. São essenciais para uma alimentação saudável. Agora eu falo sempre aqui no apito final. Lá em casa, arroz e feijão tem que ser Vasconcelos. Vasconcelos é certeza de sabor incomparável. Pra família da gente tem que servir a coisa boa, não é mesmo? E coisa boa é arroz e feijão Vasconcelos. 11:18 e tem promessa que acertou o primeiro contrato com o Cruzeiro, Paulinho. É isso mesmo, viu, Gus Sérgio? O Cruzeiro acertou com uma promessa aí do nosso futebol brasileiro e promessa que já estava na toca. Acertou o primeiro contrato profissional dele com o time azul celeste. Estou falando do Henrique Lemos, filho do Fagner, lateral direito, é isso mesmo. Ele é carinhosamente chamado de Fagninho, né? É filho do Fagner, que aliás está indo muito bem, né? Na lateral direita do Cruzeiro, voltando aí à titularidade deste time com o Arthur Jorge. E o Henrique Lemos assinou seu primeiro contrato, tem 16 anos, já passou aí pelo Corinthians, por seleção de base do Brasil, tem realmente um grande futuro pela frente e assinou com o Cruzeiro até dezembro de 2029. 3 anos de contrato. Aí você vai me perguntar, poxa, Paulinho, mas por que não assinou um contrato maior? Porque não pode. A legislação aqui no Brasil não permite que garotos com 16 anos possam assinar um contrato maior do que 3 anos. Com 18 anos, aí sim, viu, Gão? Aí você pode assinar um contrato de até 5 anos com este garoto. E aí, é uma boa para o Cruzeiro segurar, né? O Henrique Lemos, que tem se destacado na base do clube e também da seleção brasileira. Vale a pena apostar na base e já tem um DNA ali, né, Vini? Com certeza. E não é só porque é filho do Fagner. Aliás, não pode ser por isso, né, Hugo? Mas é um jogador que fala muito bem, que tem muita qualidade, potencial. Eu até falei aqui na semana passada em relação ao filho do Hulk, que tá no Atlético. Geralmente quando o pai foi um jogador vencedor, e é o caso do Fagner também, o garoto carrega uma pressão grande. É algo que é difícil desvincular. O Henrique começar a criar ali a identidade dele. É o Henrique Lemos, mas sempre vão criar aquela associação. É o filho do Fagner, até comparar estilo de jogo, e nesse caso eu acho que é bem diferente. Mas ele tem que tentar construir a história dele. Claro, se espelhar na carreira do pai, que foi muito vitoriosa. Não acabou ainda, né? Mas já tá na reta final. Tem sido muito vitoriosa. Mas fazer a história dele, a trajetória dele, acho que é uma aposta válida. Um jogador que realmente fala-se muito bem dele. E sobre a situação do volante Wallace, Paulo Azeredo? Bom, pra gente fechar aqui, a situação do Wallace. O Wallace que já está treinando separado dos demais companheiros. É um cara querido, viu, Gão? A verdade é essa, é um cara bem querido pelos demais companheiros, o Wallace, mas
devido à questão ligada à indisciplina, aquele problema com o Matheus Cunha, né, no grupo de WhatsApp, aquela coisa toda, todo mundo já sabe, o Wallace vai continuar afastado. Antes de trazer mais detalhes aqui sobre o Wallace, quero falar para você agora da HS Autopeças, hein? Passa na HS, porque lá você encontra todas as peças que o seu carro precisa. É, referência em produtos com o maior estoque de peças da região. É da miudeza ao amortecedor. A HS Autopeças tem 35 anos de mercado. E você encontra HS no bairro Glória, no Céu Azul, no Veneza, lá em Ribeirão das Neves, e no Laranjeiras e ainda no Lindéia, hein? Olha o WhatsApp para você da HS, 3474-0022. 3474-0022. A equipe do Tião tá lá, prontinha para te atender com muito carinho. Não se esqueça, peça é coisa séria, peça é na HS, Hugo Sérgio. Bom, o Wallace tá treinando separado e agora não fica mais no Cruzeiro. Teve uma reunião juntamente com o seu empresário na semana passada que a situação foi passada ao empresário do jogador, que pode procurar uma outra equipe para o Wallace, que ele não deve permanecer, portanto, vai ficar treinando aí até a próxima janela em julho ali, para que possa então, quem sabe, alcançar, né, um novo clube e retomar a sua carreira jogando bola. Tá certo, Gão? Um abraço pra você. Um abraço, Paulinho. Que maré, que coisa essa do Wallace, né? Não teve uma atuação, assim, desde que chegou no Cruzeiro, espetacular, né? Não teve. Nenhum jogo aqui que você chega e destaque, jogador, lembra aquele Wallace, né, que foi contratado com aquele peso, aquele nome do Wallace, não emplacou no Cruzeiro, impressionante. Não, no Cruzeiro não foi nem perto disso, né, do Wallace que a gente já viu por outros clubes, na própria Udinese, que vinha bem, né, no futebol italiano. Tava pegando aqui os números do Wallace, na temporada de 2024, quando ele chega, 17 jogos, um gol apenas, nenhuma assistência. 2025, 28 jogos. E 2026, um jogo apenas. Em toda essa passagem, apenas um gol. E não vou nem ficar focando nesses números de gols e assistências, porque não é a principal função do Wallace. Mas nunca foi um titular absoluto, nunca entregou o que se espera dele, e agora ficou totalmente sem clima. Na coletiva passada, o Arthur Jorge até respondeu sobre esse tema, e já não é uma questão que compete também ao treinador. Virou um caso institucional, vai muito mais para a diretoria do que para o treinador. O Wallace tem 31 anos. Chegou um momento agora crucial para ele pensar o que ele quer também da carreira dele. Ele vai ficar esse período aí treinando separado, o cara não fica muito motivado, mas ele tem que pensar daqui para frente. Se no Cruzeiro a história dele acabou, o Wallace tem que pensar o que ele quer. Se ele ainda quer render algo pro futebol, se ele ainda tem alguma ambição, encarar esse período para treinar firme, se recondicionar, para que depois da Copa do Mundo buscar um outro clube. E pro Cruzeiro vai ficar, não sei como vai ser esse acordo, mas vai ficar um alívio na folha salarial que o Cruzeiro pode pensar também em repor com um outro nome que vai agregar mais ao time tecnicamente, e um jogador que não seja também tão caro, né? O custo-benefício do Wallace pro Cruzeiro foi péssimo. E nem critico a contratação, porque à época elogiei, acho que quase todo mundo, né? Porque unânime, né? Porque é um jogador que realmente a gente esperava muito, mas acabou que o custo-benefício foi péssimo. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeirão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é esse aí, foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!